Muito bom domingo, caríssimas irmãs e irmãos. Aqui estamos nós mais uma vez reunidos neste domingo para reflexões com o irmão José António. E neste domingo, dia 10 de setembro, em que nós celebramos o 23º domingo do tempo comum, nós vamos dar início a um novo formato de programa, um programa que vai ter esta meditação sobre a Palavra de Deus, mas que ao mesmo tempo vai abrir outras rúbricas que progressivamente vos vou dando a conhecer. Hoje, a liturgia da palavra que nós acabamos de celebrar nas nossas liturgias dominicais, nas nossas assembleias, é uma liturgia que nos fala, mais uma vez, e que sublinha a importância da palavra de Deus na vida do cristão. Todos nós somos chamados, desde os primórdios da história da salvação, a ser anunciadores desta palavra, uma palavra que é proclamada. E na primeira leitura do profeta Ezequiel nos é dado precisamente a conhecer esta realidade. Todos nós somos um povo formado da palavra de Deus. E como povo formado da palavra de Deus, nós somos naturalmente anunciadores, profetas dessa mesma palavra. E essa mesma palavra deve, tanto quanto possível, sempre ser proclamada pelas nossas vozes. Mas quando isso não é possível, o mais importante é que essa palavra seja proclamada com um testemunho autêntico de vida. Uma vida que recebe essa palavra, que se deixa enamorar por ela, que se deixa fecundar por ela e depois dá frutos de vida que são testemunhados no dia a dia da nossa própria existência. São Paulo traz-nos uma realidade que se chama caridade. Tudo isto é possível, nós só podemos ser anunciadores e proclamadores da palavra de Deus quando nós vivemos na caridade. E ao utilizarmos aqui a palavra caridade, não nos estamos a referir concretamente ao dar, mas sim ao dar-se. A caridade no Evangelho, a caridade no Novo Testamento, vem da palavra grega ágape. E ágape traduz isto precisamente, traduz partilhar-se, traduz dar-se. A caridade é amor. E é no amor que nós conseguimos ultrapassar as grandes dificuldades, conseguimos construir unidade, uma unidade que é mais do que união. E ao praticar esta caridade, que é ágape, que é amor fraterno, que é entrega de si mesmo ao outro, nós temos esta capacidade de vivenciar em nós a palavra de Deus e anunciar aos outros com a vida essa mesma palavra de Deus, até mesmo no meio das dificuldades. O Evangelho hoje nos mostra já o que é a dificuldade da vida fraterna. Não é fácil a vida fraterna, a vida em comunidade não é fácil, mesmo numa comunidade grande, porque é constituída por pessoas diferentes. Então, o Evangelho hoje oferece-nos uma ferramenta, oferece-nos um instrumento para que a vida em comunidade seja uma realidade e seja uma realidade espiritual que possa servir de testemunho aos demais. Então, o Evangelho fala-nos da correção fraterna. E uma correção fraterna que é feita, sobretudo, no amor. É uma correção fraterna que não tem em conta, de modo particular, concepções morais pré-concebidas, mas que olha para o indivíduo em si, para a sua realidade, para as suas circunstâncias, para a sua história. E convida-nos a cada vez que nós sentirmos esta necessidade de entrar neste plano da correção fraterna, olharmos para o nosso irmão desta maneira, tendo em conta aquilo que é, não tendo apenas como tábua de regulamentação aquilo que é linear, mas sim a realidade do indivíduo,
a individualidade daquele indivíduo, a sua circunstância e a sua própria história. O convite à correção fraterna é um convite ao crescimento, mas é um convite para aquele irmão crescer, mas que ele cresça com ele também nesta mesma aprendizagem. É um convite para que esta necessidade de colocarmos em comum as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias limitações, até mesmo os nossos próprios erros, seja uma necessidade de crescimento na unidade. E eu digo na unidade porque unidade não é união. Nós podemos estar todos unidos no mesmo fundamento, no mesmo princípio, mas ter ideias diferentes, estarmos unidos, estarmos no mesmo local, estarmos fazendo parte de um mesmo grupo, mas o nosso sentir pode não ser o mesmo. A unidade faz-nos chegar mais longe. A unidade leva-nos a ter este sentido comum, a ter este objetivo comum de chegar a algum lugar. E neste caso é de chegar à vida em Cristo. E esta unidade deve ser realizada num sentir, num bater de coração uníssono, num bater de coração único, que é o bater do coração de Cristo. Sempre que olharmos para o nosso irmão, olhemos com caridade, oremos com este amor que é ágape. E sempre que nós sentirmos esta necessidade de o chamarmos à realidade em particular ou até mesmo em comunidade, tenhamos sempre em conta que aos olhos de Deus nós somos todos iguais. Ninguém dá, caríssimos irmãos, aquilo que não tem. E nós somos convidados a ser evangelizadores. E para que sejamos bons evangelizadores, primeiro nós temos que nos deixar evangelizar por esta palavra que recebemos e que ela faça vida, que ela seja ressonância viva na nossa própria vida. Dizia-vos há pouco que nós hoje iniciamos várias rubricas neste novo formato de programa. E uma delas é a rubrica que eu vou chamar liturgia. A liturgia, toda ela, é um momento importante na vida do crente. E já desde o tempo de Moisés era convocada a Assembleia para prestar culto a Deus. Inicio esta rúbrica aqui neste espaço litúrgico, que não é bem improvisado, está um pouco ornamentado com alguns elementos que temos aqui não é hoje que os vamos explicar, mas ao longo dos nossos programas nós vamos tentar introduzir-nos no que é que para nós representa liturgia. E para que haja liturgia, primeiro a Assembleia deve ser convocada. Convocada por quem? Convocada por Deus. E deve ser presidida. Presidida por quem? Pelos ministros. Liturgia é uma palavra que vem do grego e que ela quer dizer a prestação de um serviço público, ou então significa também a prestação do serviço ao culto. Ela é uma celebração elaborada, ritualmente constituída, para que toda aquela Assembleia que se reúne celebre um determinado acontecimento. Cada religião tem a sua liturgia, ou seja, tem este ritual elaborado que reúne a Assembleia para prestar culto.
para prestar culto a Deus numa celebração única e uníssona. Certamente muito haveria para dizer sobre a liturgia, mas o objetivo desta rúbrica no nosso programa não é explicar o que é liturgia. Para isso e para aqueles que queiram aprofundar muito mais este tema, eu recomendo a leitura deste livrinho, que é Introdução Geral ao Missal Romano, que está traduzido em todas as línguas, até porque é um documento oficial do Vaticano, e aí podemos encontrar toda aquela parte mais intelectiva, mais intelectual. Aqui, o nosso objetivo é, sobretudo, explicar a liturgia que nós habitualmente vivemos nas nossas comunidades. Aquilo que nós chamamos concretamente a missa. A missa, que é um conjunto de rituais organizados que têm momentos litúrgicos próprios, que têm sinais litúrgicos próprios, que têm ritos próprios, que têm cores diferentes. Então esta rúbrica vai servir-nos para que nós possamos melhor entender e compreender a razão, os motivos, o porquê daquele gesto, o porquê daquele utensílio, o porquê daquele momento de silêncio, o porquê estamos levantados aqui, o porquê estamos sentados ali, o porquê estamos de joelhos em outra altura, como e quando o devemos de fazer. Esta rúbrica surge no nosso programa devido aos muitos pedidos que algumas pessoas me foram fazendo chegar e que outros que vocês também me podem fazer chegar pelos contactos que eu deixo aí em rodapé, que gostariam de compreender melhor, de saber porque é que se põe incenso naquela celebração, porque é que se toca o sino ou os sinos da igreja em determinada celebração, porque é que o padre veste de vermelho, porque é que o padre veste de roxo. Então, em resposta a muitas destas inquietações, nós vamos colocar em cada domingo do nosso programa, e enquanto for possível, esta rúbrica que vamos chamar a liturgia. Uma outra nova rúbrica, e que vem já aí a seguir, é sobre a maneira como vamos rezar, e a qual eu chamei, utilizando o nome próprio de um método, chamada de Lécio Divina. Outra das rúbricas que nós vamos introduzir no nosso programa dominical é a Lécio Divina. E o que é isto da Lécio Divina? Então, por que é que eu vou colocar esta rúbrica no nosso programa? Primeiro, há muitas pessoas que me têm interpelado e que me têm perguntado e que me têm dito aquela questão que eu estou sempre a referir sobre a leitura rezada ou rezar a palavra de Deus. Então, respondendo ao apelo destas muitas pessoas que me contactam e que querem que eu aprofunde muito este tema, eu vou colocar aqui neste nosso programa aquele instrumento que eu acho que é o melhor para que nós possamos rezar a palavra de Deus. E esta prática da Lécio Divina, fundamentalmente, é um método de oração com a leitura sobre a palavra de Deus. É um método que é milenar. Ele nasce, sobretudo, com o aparecimento do monaquismo no Ocidente, concretamente com os beneditinos. E então, esta prática é o confronto direto com a palavra de Deus, metódico, obviamente, com um método próprio para isso e que nos leva à interiorização da palavra de Deus e, consequentemente, para a maior comunhão e intimidade com Deus através da palavra. Este é um método que inicialmente ele foi colocado e proposto como se fosse uma subida, uma escada com alguns degraus. Inicialmente, ele é constituído na sua estrutura fundamental por 4 degraus.
primeiramente era um método realizado pelos beneditinos, depois se estendeu progressivamente a outras ordens monásticas e mais recentemente se põe à disposição do povo de Deus que quer realizar esta prática mais profunda de oração através da Palavra de Deus. Como eu referi há pouco, primeiramente havia 4 degraus, que era a Lectio, a leitura, a Meditatio, a meditação dessa leitura, depois a Oratio, que era constituída por um método próprio, que era a oração sobre aquela palavra escutada, e depois a contemplação, a contemplatio desta mesma palavra. Este método, que no entender do monge Guido, e que foi o prior da Grande Cartucha e que tem uma obra chamada Scala Claustratio, e também São Bento escreveu, é como um dos meios mais adequados e necessários para a vida daquele que quer viver na intimidade divina. Os 4 degraus iniciais, como já referi, quando esta prática foi colocada à disposição do povo de Deus, para que se tornasse uma prática mais entendível e mais fácil de realizar, esses 4 degraus foram multiplicados em outros degraus que foram explicando progressivamente a dinâmica, a evolução da prática da Lectio Divina. E eles podem ser multiplicados até 10 degraus. E ao longo destes programas, nós vamos então explicar cada um dos passos da Lectio Divina. Há alguns instrumentos que nós temos que ter à mão. Por exemplo, a Sagrada Escritura. Convém termos também um caderninho de notas para nós irmos com uma esferográfica, um lápis, o que nós quisermos, apontando aquelas citações que mais nos chamaram a atenção. Podemos também utilizar canetas de cor, lápis de cor, o que quisermos, para sublinhar na nossa Bíblia, porque uma Bíblia rasurada é uma Bíblia que é usada. Aquele texto que está rasurado é um texto que nos chama a atenção e nós podemos pôr de diversas cores para dizer o que é aquilo que mais nós percebemos, aquilo em que nós temos mais dificuldade, aquilo em que nós realmente avançamos, aquilo que são as próprias palavras quase textuais do próprio Jesus, o que é narração, o que é enquadramento no tempo, e assim fazermos a nossa própria pesquisa. Podemos ter instrumentos ao nosso dispor. E ao longo dos nossos programas eu vou, então, explicando pouco a pouco como é que nós poderemos realizar esta prática da Lectio Divina. Outra das rúbricas que nós vamos inserir no nosso programa de cada domingo é o Santo da Semana. E esta semana eu escolhi para meditar convosco a Natividade de Nossa Senhora que celebramos no passado dia 8 de setembro. Natividade de Nossa Senhora, 8 de setembro. Se a 8 de dezembro celebramos a Imaculada Conceição de Maria, solenidade que celebra o momento em que Maria foi concebida sem mancha de pecado original no seio de sua mãe Santa Ana, 9 meses depois, a 8 de setembro, a Igreja celebra a festa da Natividade, o nascimento de Nossa Senhora. Esta festa é celebrada pelas igrejas de cariz católico e pela Igreja Anglicana, uma vez que as outras confissões denominadas cristãs não valorizam o papel e a presença da Mãe do Senhor. A Igreja de rito copta, a de rito bizantino e de rito ortodoxo também celebram este acontecimento, porém em datas diferentes.
Segundo reza a tradição, no ano 20 a.C., Maria nasceu de pais idosos, Joaquim e Ana, que eram considerados estéreis. Residiu em Jerusalém, junto da piscina de Betseba, onde hoje se ergue a grande Basílica de Santa Ana, com a sua maravilhosa e esplêndida acústica. Deram à menina o nome de Miriam, que do hebraico se traduz por Senhora da Luz. Mais tarde, a tradução para o latim deu Maria, pelo nome que hoje a chamamos todos os povos de língua com raiz latina. Como ato de agradecimento, os pais de Maria entregaram e consagraram a menina ao templo, onde esta viveu desde os 3 anos até aos 12 anos de idade. Idade essa em que era usual dar a jovens em matrimónio, ainda que os esponsais se realizassem mais tardiamente. É verdade que no Evangelho ouvimos dizer que José era desposado com uma virgem de nome Maria, mas que ainda não viviam em comum. Não temos relatos bíblicos ou evangélicos deste acontecimento, mas a tradição cristã honra o nascimento da mãe do Salvador com numerosas ilustrações, e dos quais o feito mais prodigioso foi nascer de pais estéreis em idade avançada, como muitas outras figuras de relevo em toda a história da salvação. Lembremos, por exemplo, Isaac, Samuel, Sansão, João Batista. A Igreja honra desta forma aquela que é digna de destaque e que foi o primeiro tabernáculo de Cristo vivo, aquela que encontrou graça aos olhos do Senhor e que deu ao mundo a luz, fazendo justiça ao nome que lhe deram, Miriam, Senhora da Luz. Parabéns a Nossa Senhora, parabéns à Nossa Mãe do Céu. Bem, só me resta despedir-me de vós e devo recordar que ainda há 16 lugares para a peregrinação da paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Se ainda não se inscreveu, ainda está a tempo, ainda tem a oportunidade de participar nesta experiência maravilhosa que é esta viagem que se vai realizar à Terra Santa no próximo mês de novembro, com início no dia 13. Não perca esta oportunidade. Resta-nos desejar a continuação de um bom domingo, deixar os meus contatos aqui em baixo e pedir mais uma vez que se inscrevam no meu canal de YouTube, Reflexão com o Irmão Zé António. Muitas surpresas com certeza vamos ter ao longo deste novo ano pastoral e muitas novidades também. Resta-nos também, quero-vos deixar aqui como uma sugestão de leitura para aqueles que têm maior interesse espiritual, este pequenino livrinho que podeis encontrar nas livrarias cristãs e que se chama Reza ao Pai no Teu Íntimo. É um excelente livro do autor Jean Lafrance que nos fala precisamente deste querer entrar na intimidade com Deus. Da minha parte, por este domingo é tudo. Desejo-vos a continuação de um ótimo domingo, com um enorme abraço de paz e bem e até para a semana, se Deus quiser.